bem com vocês? Hoje eu tô aqui a convite da Mary Kay para fazer uma maquiagem muito legal para vocês usando os produtos da nova coleção Mary Kay at Play. Essa coleção é uma coleção jovem, é uma coleção divertida, com cores bem vibrantes, pra gente curtir agora a primavera e o verão. E eu vou mostrar pra vocês como usar essas cores, como combinar essas cores, e eu escolhi fazer um olho verde pra vocês, combinando com uma boca um pouquinho mais coral com fundo alaranjado. Eu acho que essas duas cores, o laranja e o verde, elas se casam muito bem. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem da maquiagem, vamos lá aprender. Pra começar a maquiagem, eu já apliquei uma base pra sombras, que é um fixador de sombras, que vai ajudar a maquiagem a durar o dia inteiro, sem borrar, sem acumular nas dobrinhas, então você não vai precisar se preocupar em retocar. A gente vai trabalhar usando esse trio de sombras, a gente vai usar todas as cores, e com um pincel de esfumar assim bem fofinho, a gente vai começar com esse marrom. Esse marrom ele tem uns leves brilhos dourados, mas como a gente vai pegar pouquinho e esfumar no côncavo, os brilhos quase não vão aparecer, então não vai ter tanto problema. Então eu pego na pontinha do pincel, tiro o excesso e vou aplicar em todo o meu côncavo. Só que eu não vou chegar até o final. Eu paro aqui, ó, nesse cantinho aqui, eu já paro. E eu aplico essa cor e já esfumo com movimentos de vai e vem para ficar um degradê bem suave. Eu escolhi 2 lápis sombra para poder usar, e os lápis eles são importantes porque eles vão intensificar ainda mais a sombra e vai fazer com que a sombra fixe mais, além de deixar a cor muito mais vibrante, muito mais forte. Então eu vou começar com o lápis verde e eu vou aplicar ele, olha, em toda a minha pálpebra móvel. Eu vou deixar só o cantinho interno aqui sem aplicar, olha, eu vou aplicar. Vocês podem ver que ele tem um tom de verde bem suave, com bastante brilho dourado. Então eu aplico em toda a minha pálpebra, que é onde eu vou aplicar a sombra verde por cima. E aqui no cantinho do olho eu vou aplicar essa cor que ele é quase um champanhe. Ele é bem clarinho, então eu vou aplicar aqui no cantinho interno para iluminar e aqui nesse comecinho. Se você quiser, você pode usar só o lápis também, que também vai ficar muito legal. Mas eu quero deixar a cor ainda mais intensa, então eu vou continuar usando o trio de sombras. Voltando no trio de sombras, agora eu vou pegar a cor verde usando esse pincelzinho de aplicar sombra. Vou tirar o excesso. Se você quiser, você também pode usar essas sombras molhadas. Como elas são laçadas, elas ficam ainda mais intensas se você usar o pincel levemente umedecido. Só você molhar um pouquinho o pincel, tirar o excesso e passar na sombra, que não tem problema, que não vai estragar a sombra. Mas como a gente já aplicou o lápis vai ajudar a intensificar essa cor, ele vai fazer toda a diferença. Então você não precisa umedecer se você não quiser. Eu vou mostrar pra vocês como a sombra seca já vai ficar bem intensa por conta do lápis. Olha, o verde já ficou bem intenso, ele aderiu muito bem na pálpebra, por conta do lápis que a gente aplicou por baixo. Então, ó, nem precisei umedecer a sombra e ainda usei o lápis como uma base de sombra também, né? Eu vou aplicar esse verde em cima do lápis verde que eu apliquei, então em toda a minha pálpebra móvel, deixando aqui o cantinho livre pra gente aplicar a sombra clarinha. E aí, quando chegar aqui no côncavo, ó, você nem se preocupa muito em esfumar, porque a gente já vai voltar com o pincel de esfumar para esfumar essa transição do verde com o marrom. O legal do lápis ter brilho é que ele intensificou ainda mais o brilho dessa sombra esmeralda, dessa sombra verde. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas ela tem muitos brilhos dourados que deixa ela muito bonita. Voltando no mesmo trio e com o mesmo pincel, eu só vou virar o ladinho dele, eu vou pegar essa sombra mais clarinha, vou tirar o excesso e vou aplicar aqui no cantinho interno, em cima do lápis clarinho que a gente tinha passado. Vou iluminar aqui e vou unir aqui com a sombra verde. Agora você pode voltar com o seu pincel de esfumar, pegar um pouquinho mais da sombra marrom, só um pouquinho, para passar bem na divisão da onde acaba o verde e onde começa o marrom. Só para dar uma esfumada e não ficar uma linha tão marcada assim. Então, com movimentos de vai e vem bem de leve, eu esfumo esse marrom para deixar o côncavo um pouquinho marcado e deixar a transição mais suave também. O segundo passo é voltar com o lápis verde para passar rente à linha dos cílios, aqui embaixo, ó.
Então eu vou fazer um traço bem levinho com esse lápis verde, porque ele também vai fixar a nossa sombra. Aqui embaixo a gente tem duas opções. Tanto se você passar a sombra verde quanto a sombra marrom, as duas vão combinar e vão ficar legal no seu olho. Então você escolhe aquela que você quer destacar mais. Como o verde já tá na pálpebra e ele é um pouco mais chamativo que o marrom, se você passar verde embaixo, o verde vai destacar mais. Se você não quiser que o verde destaque tanto, apesar da pálpebra já estar verde, você pode usar o marrom, que não tem problema. No teuzinho, então, eu vou usar um pincel bem fininho, chanfradinho. Eu escolhi passar o verde porque eu quero que a maquiagem fique super vibrante. Tirar o excesso. Eu tô usando a sombra seca também porque eu já passei o lápis por baixo. E ó, por cima desse lápis, eu vou aplicar essa sombra verde, tá vendo? E não esquece de unir aqui no finalzinho também. Para dar acabamento e não deixar o traço aqui tão irregular, você pode vir com um cotonete e ir acertando o seu traço para ele ficar certinho. Bom, vamos quase finalizar o olho então. Eu vou passar um lápis preto, esse é aquele lápis retrátil, e eu vou fazer um tracinho bem fininho rente aos meus cílios. Na verdade, eu não quero que fique um traço marcado de delineador, tanto que por isso que eu não tô usando delineador. Eu quero só que os cílios fiquem, dá a impressão de um pouquinho cheinho, fiquem levemente preenchidos. Então, se você passar o lápis bem rente, bem fininho, vai dar essa sensação de cílios um pouquinho mais volumosos. Vou finalizar o olho então usando a máscara Lash Love e ela tem um aplicador muito legal que alonga e curva. Essa é a versão que alonga e curva os cílios. Tá vendo que ela é levemente arqueada? Então eu vou finalizar usando bastante máscara e vou passar o meu corretivo. Eu tô usando só um hidratante com cor, então eu vou passar o meu corretivo e vou voltar aqui pra gente terminar de fazer essa maquiagem. Ah, bom, agora que o nosso olho tá pronto, a gente vai terminar a pele. Na pele eu tô usando o primer de rosto. Eu não tô usando base, no lugar da base eu tô usando esse hidratante com cor, o meu é na cor bege 1. Eu tô usando dois corretivos, eu tô usando o famoso corretivo amarelo, que eu estou encantada por ele faz milagre, é realmente tudo que as pessoas falam mesmo. E corretivo, eu tô usando um corretivo mais claro, esse é o Ivory 2. Eu não tinha o bege 1, então eu apliquei o Ivory 2, que ficou levemente mais claro, mas na hora que a gente aplicar o blush, o pó, quase não vai dar diferença. No blush, como o olho tá, a cor verde tá bem vibrante, eu resolvi escolher o Sheer Bliss, que ele é um rosa queimado, um pouquinho coral, um pouquinho pêssego. Na verdade ele é quase um pêssego, e eu vou mostrar pra vocês que é super fácil de aplicar blush em creme. Com o próprio pincel de aplicar blush normal, você vai pegar um pouquinho dele, tomar bastante cuidado porque o blush em creme geralmente é bem pigmentado e é muito fácil de manchar. Eu tirei um pouquinho o excesso aqui na mão e eu vou aplicar, por enquanto, dando batidinhas para a cor fixar bem na maçã do meu rosto. E se precisar, eu arrasto, mas eu prefiro dar batidinhas assim, que eu acho que concentra mais a cor e não fica manchado também. O pouquinho que você pega dele, ele já pigmenta bastante, assim. Tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de blush. E aí depois, se você achar que tá muito marcado, ó, é só você vir e dar uma espalhada com o próprio dedo. Se você preferir aplicar o blush em creme com os dedos, você também pode aplicar, não tem o menor problema. Mas eu acho que é muito mais fácil você aplicar usando um pincel normal de blush. Eu acho que ele mancha menos, ele marca menos e faz menos sujeira, porque senão você vai ficar com o dedo todo melado, aí você pode acabar encostando em outras partes do rosto e acabar ficando uma sujeira. Depois de ter aplicado o blush, eu vou aplicar um pó compacto translúcido em todo o meu rosto, porque vai ajudar a segurar a oleosidade da pele, a deixar a maquiagem no lugar e também deixar o acabamento mais bonito. Eu resolvi aplicar o blush antes do pó porque ele é cremoso, mas se o seu blush for em pó, você pode aplicar o pó primeiro e depois aplicar o blush, tá? É que eu não quis misturar um pouco, não quis misturar as texturas. Eu vou pegar um pouquinho de pó com um pincel de pó, vou tirar o excesso e vou aplicar
especialmente na minha zona T do rosto, que é testa, nariz e queixo, porque é onde eu tenho mais oleosidade. É legal aplicar aqui também, olha, nessa área embaixo aqui, onde a gente aplica o corretivo, para o corretivo não craquelar e ficar no lugar também. E você pode aplicar em cima do blush para fixar o blush cremoso. Se você ainda é um pouco insegura com o blush cremoso, aplica um pozinho por cima, que aí a sensação de que você tá usando um produto cremoso no rosto vai sumir, ele vai ficar bem sequinho. E a Mary Kay também tem um produto muito legal, que é um fixador de maquiagem. É uma aguinha em spray que você aplica em todo o rosto e ela vai segurar por muito mais tempo sua maquiagem. É legal agora que vai vir a primavera ou verão, os dias mais quentes. É legal pra você que vai na balada, quer curtir a noite inteira sem a maquiagem escorrer. É muito simples, é só você, ó, borrifar no rosto. E aí vai ficar molhadinho, mas aí é só você esperar secar que a maquiagem vai ficar intacta. Para os lábios eu vou fazer uma mistura. Eu vou usar um lápis batom, que ele é um cor de boca levemente alaranjado, e vou passar por cima esse gloss vermelho com fundo alaranjado também, porque eu acho que o tom, um tom de batom com fundo laranja combina muito bem com verde. Eu acho que essas duas cores se casam bem e não fica chamativo, vai ficar super discreto, mas se você preferir, você pode usar um batom cor de boca para deixar o destaque só nos olhos mesmo, mas só se você for um pouquinho mais discreta. Então eu vou, ó, aplicar o lápis batom. Como eu quero dar um pouquinho de cor pro lábio, eu vou aplicar o gloss vermelho por cima. Ele tem um fundo levemente alaranjado. Eu gosto de aplicar ele com o dedo. Eu vou passar por cima. Vendo, ele ficou um pouquinho mais alaranjado, levemente alaranjado, acho que ficou bem bonito. Quero pedir desculpas pelo latido da Tutuca, ela resolveu latir agora. Esse horário não tem jeito mesmo. E parece que ela sabe quando eu tô gravando vídeo, ela começa a latir. Então é esse o resultado final da maquiagem, eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os produtos que eu usei são da Mary Kay. Então é isso. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, contando o que vocês acharam da maquiagem, se vocês gostaram. Então é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!